Olá, pessoal do Vencendo Concursos, meu nome é professor Fábio Inácio e eu vou apresentar para vocês aqui, um pouquinho da minha história. Sou professor, sou pós-graduado em gestão pública, formado pela Unicamp, pós-graduação no Rio de Janeiro, já passei em vários concursos, fiz concurso de Câmara também, já fui vereador, já fui secretário, então já participei aí das gestões, públicas, e por isso eu falo aqui com vocês de um assunto importante, que é o regimento interno da Câmara Municipal de Cajamar, concurso aí, que está chamando bastante atenção, resolução 213 de 2016, e falar um pouquinho do que é a Câmara, E o que é o regimento interno? Regimento interno é um conjunto de regras estabelecida por um grupo para regular o seu funcionamento. Então a Câmara ela tem um modus operandi, um funcionamento dela, e por isso é regulado pelo regimento interno, podendo ser usado em diversas atividades dos mais variados campos, seja do poder público, na iniciativa privada, tem uma importância bastante destacada nos tribunais. Em uma casa legislativa, Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia, câmaras municipais, como é o caso aqui de Cajamar, por exemplo, o regimento interno determinará de que maneira serão procedidas as votações, como apresentar um projeto, como será a discussão, ordem de votação, além de outros assuntos internos, como a eleição dos dirigentes da casa. Então é importante você ter essa visão do que é o regimento interno, que é um conjunto de regras mesmo, que vai ali fazer a organização de todas as coisas que acontecem numa Câmara Municipal, que é a Casa das Leis, onde são votadas as leis, enfim. Então, você vai ter ideia disso. E aqui uma dica importante: o que acontece? Ao estudar o regimento interno, você também já está estudando a Lei Orgânica Municipal, porque muita gente ficou preocupada, Fábio, é muita coisa. Gente, lei não decora, lei a gente entende, aprende, e é claro que o regimento ele tem muitas especificidades, E a lei orgânica, boa parte da lei orgânica já está no regimento, então você vai casar os estudos para diminuir a quantidade, de leitura que você vai ter. E assistindo aqui com a gente vai fazer aquela enxugada, Então vamos lá, título 1 da Câmara Municipal, disposições preliminares, Artigo 1, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores eleitos para cada legislatura através do sistema proporcional dentre cidadãos de maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos pelo voto secreto, pelo voto direto e secreto. Isso aqui já está na Lei Orgânica Municipal, artigo 20. Então, é algo que você já pode poupar lá na sua leitura, tá? Então, o que acontece, gente? A gente vai organizar de uma forma para que você tenha a visão geral, da lei e dos seus aspectos principais. Então, artigo 2. O número de vereadores, na ausência de regulamentação pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, será fixado pela Câmara Municipal por decreto legislativo até o final da sessão legislativa do ano em que anteceder as eleições, observadas as normas e previstas nas alíneas do inciso 4 do artigo 29 da Constituição Federal e também no artigo 21 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3. O candidato a vereador será obrigado a residir no município conforme dispuser a legislação e está no artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. A Câmara tem funções legislativas, e exerce fiscalização interna e externa, são as atribuições. Então, guarda isso aí e marca, essa ideia do vereador morar no município, lógico, a função legislativa, mas às vezes não acontece. A função legislativa, que é a fiscalização interna e externa, financeira e orçamentária, de controle e assessoramento dos atos do executivo e prática dos atos de administração interna. Então, a função legislativa consiste em deliberar, por meio de emendas à lei orgânica, leis, decretos legislativos e resoluções sobre todas as matérias de competência do município.
Parágrafo 2. A função de fiscalização sobre aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial do município e das entidades de administração indireta é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas, compreendendo. Então é muito importante você entender isso, né? O poder legislativo, ele é o fiscalizador interno, né? Externo e interno do executivo, tá? E ele também, né, tem a função de fazer as leis, né, decretos, resoluções, lei orgânica, e o que é mais interessante, que ele faz isso com o auxílio do tribunal, e muitas vezes a banca inverte e diz que quem faz a fiscalização é o Tribunal de Contas. Sim, ele faz, mas a banca coloca de um jeito a confundir, como se a função principal fosse do Tribunal de Contas, e ele auxilia a Câmara, né? Então, cuidado com isso, né? E com auxílio, certo? Cuidado com essa palavrinha aqui, para não te pegar aí no concurso. E a linha A, apreciação das contas do exercício financeiro apresentados pelo prefeito e acompanhamento das atividades financeiras do município, né? E C, julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo poder público e as contas daqueles que derem causa e perda, extravio ou irregularidade que resulte prejuízo ao erário público, né? Então, é a Câmara que julga se o prefeito, né, fez tudo certinho ali, administrou bem, ou mesmo uma autarquia, né, por exemplo, uma caixa de previdência, um instituto de previdência, também é fiscalizado pela Câmara, né? 3, parágrafo 3. A função de controle é de caráter político-administrativo, ó. Sempre o caráter político, e se exerce sobre prefeitos, secretários, mesa do legislativo, vereadores. Não se exerce sobre os agentes e administrativos, sujeito à ação hierárquica, né? Então, é sempre nos agentes políticos, né? Quem é agente político? Prefeito, secretário, vereador, né? Porque o secretário é escolhido pelo prefeito, é agente político, tá? Não é dos agentes administrativos, não é a Câmara que vai fiscalizar lá o funcionário, né? Existe aí os processos administrativos, né? Que tem essa função, tem as hierarquias, certo? 4. O assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao executivo mediante indicações também, né? Os vereadores fazem as suas indicações, e a função administrativa é restrita à sua organização interna, à regulamentação do seu funcionalismo e à estruturação e direção dos seus auxiliares, né? A Câmara faz a sua organização interna. A instalação, né? A Câmara, artigo 5, instalar-se-á no dia 1º de janeiro de cada legislatura. Então tem eleição, né? E no dia 1º os vereadores tomam posse às 10 horas em sessão solene, independente de número, sob a presidência do vereador mais votado entre os presentes. Então muita gente tem um mito, né? Fala assim, o cara que for mais votado é o presidente da Câmara. Não, ele é o presidente no primeiro momento, porque depois vai ter uma eleição. Logo em seguida tem uma eleição, nós vamos falar disso, tá? Então, o vereador mais votado, ele preside a primeira sessão, não significa que ele será o presidente, tá, da Câmara, que é o comandante da Câmara, é como se fosse o prefeito, né? O prefeito comanda o executivo e o presidente da Câmara comanda o legislativo, que designará um de seus pares para secretariar os trabalhos em reunião subsequente à instalação dessa, dará posse ao prefeito e ao vice-prefeito e aos vereadores, artigo 26 da Lei Orgânica. Ó, estou estudando a Lei Orgânica e o Regimento, professor. Verdade, você está estudando a Lei Orgânica e o Regimento juntos, né? E claro, vai ter vídeo da Lei Orgânica? Sim, obviamente. Mas aqui, ó, quantos artigos você já pegou, né? Os vereadores, parágrafo 1, presentes,
regularmente diplomados serão empossados após a leitura do compromisso pelo presidente, nos seguintes termos: já fiz este juramento, hein? Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, manter e cumprir a Constituição, observar as leis, defendendo os interesses do município e o bem geral da sua população. Em ato contínuo, os demais presentes dirão em pé assim: assim o prometo. Ó, se todo mundo cumprisse isso, hein? Mas não é sempre assim, não. Parágrafo 2. A seguir, o prefeito e o vice-prefeito, eleitos regularmente diplomados, prestarão o compromisso a que se refere o parágrafo anterior e serão declarados empossados pelo presidente. Esse comecinho eu estou detalhando mais para você entender, né, o papel, o funcionamento da Câmara. Então é importante a gente detalhar mais aqui, tá? Na hipótese de a posse não se verificar na data prevista nesse artigo, deverá ocorrer dentro do prazo de 15 dias, é importante você guardar esse número, porque as bancas gostam de número, né? Então 15 dias, se não tomou posse, tem 15 dias, né? A contada de referida data, quando se tratar de vereador, salvo motivo justo aceito pela Câmara, pela maioria simples de seus membros, sob pena de perda de mandato, artigo 26, parágrafo 1 da Lei Orgânica, tá? Dentro de 10 dias da data fixada para a posse, quando se tratar de prefeito e vice-prefeito, salvo motivo justo aceito pela Câmara, artigo 77 da Lei Orgânica. Então, atenta aos prazos: vereador, 15 dias, prefeito e vice, 10 dias. Se ele não tomar posse no dia 1º de janeiro, por algum motivo, né? Aconteceu recentemente, prefeito está com Covid, né? E aí não poder tomar posse. Aí, claro, obviamente, é um motivo justo, né? Ele não pode ir lá com Covid, expor todo mundo, enfim, né? Existiu até um caso de um governador que estava internado, né? Acabou falecendo e por Covid, né? Então não tinha como tomar posse, né? Então, nesses casos, vereador 15 dias de prazo, prefeito e vice 10 dias ou motivo justo, né? Então, mas o prazo é legal aí de 15, 10 dias. Parágrafo 4. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirá o cargo vice-prefeito e, na falta ou impedimento, o presidente da Câmara. Artigo 77 da Lei Orgânica. Professor, então o presidente da Câmara pode ser o prefeito? Sim. Na ausência do prefeito e do vice, quem assume é o presidente da Câmara. Inclusive, né, um dos motivos de eu ter o meu primeiro mandato de vereador foi isso, né? A prefeita foi impedida lá durante um tempo e aí o presidente da Câmara assumiu como vereador. Eu era suplente dele, eu assumi no lugar dele, né? Como vereador, não como presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara tem que ser eleito. Mas foi um exemplo de que o presidente da Câmara acabou ficando como prefeito. Depois a prefeita retornou, né? E aí o vereador voltou para a Câmara e eu consecutivamente voltei para a secretaria onde eu estava. Parágrafo 5º, no ato da posse, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. Por que eu conto essas histórias, às vezes, no meio da aula, né? Para você ter gatilhos mentais na hora da prova e lembrar da minha voz falando: o professor falou isso, contou até história lá. Porque senão você não cria gatilhos para lembrar da lei. Isso é uma estratégia mental, né? Para você lembrar, tá? Parágrafo 5º, não é para contar a historinha, não. Parágrafo 5º, no ato da posse, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores deverão desincompatibilizar-se e, na mesma ocasião e ao término do mandato, deverão fazer declaração pública de bens, a qual será transcrita em livro, constando o ato resumo, artigo 26, parágrafo 2 e artigo 77 e parágrafo 3 da Lei Orgânica. Mais uma coisa, tem que fazer sim. Por que declaração pública de bens? Para ver se não houve uma alteração de patrimônio significativa, né? Ou em desacordo com aquilo que recebe de subvenção o prefeito e o vice, que esse é o termo correto, né? Subvenção. Então, é o termo legal que se usa, tá? Pode parecer estranho, mas então, para ver, né, com a evolução do patrimônio, se foi tudo certinho. Artigo 6, o prefeito e o vice-prefeito e os vereadores eleitos deverão apresentar seus diplomas à Secretaria da Câmara até 24 horas antes da sessão. Que diploma é esse? O diploma do Tribunal, né, Eleitoral, com a sua votação, dizendo, né, lá
que você foi eleito. Artigo 7. Tendo prestado o compromisso uma vez, fica o suplente vereador dispensado de fazê-lo novamente em convocações subsequentes. Da mesma forma, procederá assim em relação à declaração pública de bens, né? Então, também, quando a gente assume aí como suplente. Artigo 8. Na sessão solene de instalação da Câmara, poderão fazer uso da palavra pelo tempo máximo de 10 minutos, né? Um representante de cada bancada, o prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara e um representante das autoridades presentes. O juiz local, eleitoral, né? Ou qualquer representante que lá esteja. Capítulo 3, as atribuições. O que faz uma Câmara Municipal? Artigo 9. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar sobre todas as matérias de competência do município, especialmente artigo 23 da Lei Orgânica Municipal. Então, o vereador pode legislar sobre questões do município, não questões do Estado, da União, jamais, né? Eu lembro uma vez que um vereador, infelizmente tem gente que não tem todos os conhecimentos, né? E aí o vereador falou assim, não, porque o secretário alegou essa questão da LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, né? Lei 9496, a lei que diz, né, sobre a educação, a Lei de Diretriz e Base, e é uma lei federal, obviamente, e o vereador falou assim, não, o secretário alegou que a LDB não permite isso e tal, então nós vamos que derrubar essa LDB. O vereador não tem essa competência, né? Porque ele tem que legislar sobre o município, ele não é deputado federal, nem senador, para mexer na LDB, certo? Então, é isso que tem que ter esse entendimento, né? Então, inciso 1, sobre assuntos de interesse local, inclusive complementando a legislação federal e estadual. Complementar. Não pode, por exemplo, mudar o ECA, mudar a LDB, que são leis federais, né? 2, sobre tributos municipais e preços dos serviços públicos e quaisquer outros que venham a prestar. Tributo municipal, né? IPTU, por exemplo, é um tributo municipal, né? Imposto predial e territorial urbano, tá? 3, sobre o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, orçamento anual, bem como a abertura de créditos suplementares especiais. Aqui, sobre as finanças do município. É obrigatório ter o plano plurianual, a LDO, a LOA também, a Lei Orçamentária Anual, para que o município possa fazer os seus gastos, certo? 4, obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como forma de meio de pagamento. Se o município vai fazer um empréstimo, no banco, no BNDES, tem que ter autorização da Câmara. Sobre a remissão, 5, sobre a remissão de dívidas e concessão de isenções fiscais, anistias e moratórias, perdão de dívida, isenção fiscal, tudo tem que passar pela Câmara. Concessão de auxílios e subvenções também, concessão, permissão e autorização de serviço público ou de utilidade pública também, né? Então, isso passa pela Câmara. A Câmara vai criar lá um auxílio para a população, o prefeito tem que passar pela Câmara. Aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo ou desapropriação, também passa pela Câmara. Alienação de bens, tem aqueles carros antigos lá que não servem mais para o município, vai, tudo ser alienado aí para leilão, enfim, passa pela Câmara. Concessão de uso de bens municipais, um próprio para emprestar para uma entidade, enfim, também. Criação, organização e supressão de distritos mediante prévia consulta plebiscitária, observada a legislação estadual e a lei orgânica. Sim, tudo passa nessas questões locais pela Câmara, né? Dispor sobre o regime jurídico único dos servidores, votando inclusive o respectivo estatuto, passa pela Câmara. O que é o regime único? Se é estatutário, se é seletista, né? Agora, pela Constituição, os municípios têm que ter um regime único, não pode mais ter CLT e estatutário, né? Então, ou é seletista ou é estatutário, certo?
criação e transformação e extinção de cargos, empregos e função na administração direta, autarquias e fundações públicas. Isso aqui, por quê? Às vezes a pessoa fala, não chama, o pessoal faz concurso e não chama. Tem que ver se o cargo tem quantidade de cargo suficiente, né, para aquelas pessoas. Então, por exemplo, qualquer cargo ele tem que ser criado em lei. Então, você tem lá 100 professores na rede, 200, 300 na rede municipal de educação, né? Para dar um exemplo, eu posso chamar, se tem 300 cargos lá, eu posso chamar 400 professores? Não, né? Só tem 300 cargos criados de professor. Eu posso chamar, tenho lá 100 cargos, 50 cargos de assistente administrativo na prefeitura. Eu posso chamar 100? Não, não existe, só tem 50. Porque quem cria, quem vota, né, a criação e transformação e extinção de cargos é a Câmara. Tem que ser votado, tá? Fixar os vencimentos dos cargos, empregos e funções na administração direta, autarquias e fundações públicas, também, né? Os salários, as tabelas, tudo isso é votado. Criação, estrutura e atribuição dos órgãos da administração municipal, também se vai criar uma secretaria, se vai criar, né? Plano diretor e o planejamento municipal em geral, como que a cidade vai ser organizada, né? Plano diretor, que pode ou não pode construir, aonde, que área comercial, delimitação do perímetro urbano e rural do município, na sede do município e nos distritos, por lei municipal, observadas as prescrições da legislação federal e estadual, a alteração ou denominação de próprios, vias, logradouros, nome de rua, nome da escola, nome do posto de saúde, tá? Votar normas de polícia administrativa nas matérias de competência do município. Professor, tem polícia? Não é. Polícia administrativa são as normas de fiscalização, tá? Fiscalização sanitária, fiscalização do comércio, né? Isso a gente chama de polícia administrativa. Por quê? O cara tem poder de, né, fechar um comércio que esteja ilegal, que esteja ferindo as leis sanitárias, né? Então a gente chama isso de polícia administrativa, tá? Dispor sobre a organização e estrutura básica dos serviços municipais, autorizar convênio com entidades públicas e particulares e consórcio com outros municípios e concessão de direito real de uso de bens municipais, né? Seja veículos, seja computadores, seja, né, imóveis, enfim, né? Emprestar para uma entidade, para o Estado. Para o Estado, por exemplo, tem muitos municípios que emprestam próprios para instalação de delegacia, da justiça eleitoral, enfim. Artigo 10. Compete à Câmara privativamente as seguintes atribuições, estão no artigo 24 da Lei Orgânica Municipal. Eleger a mesa, isso só a Câmara, né? Não pode o prefeito lá se meter, né? Não deveria, mas isso é privativo da Câmara, ou seja, só da Câmara. Eleger a mesa e constituir suas comissões, elaborar seu regimento, que é esse documento, organizar seu serviço administrativo, funcionamento, político e prover os cargos, né? Por isso que tem concurso para a Câmara. Iniciativa da lei de criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seu serviço, né, da Câmara Municipal, e fixação da respectiva remuneração, observados o princípio da paridade e o que for estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, conhecer de suas renúncias e afastá-lo do exercício do cargo, é a Câmara, né, que faz esse procedimento, conceder licenças aos vereadores, conceder licença ao prefeito e ao vice-prefeito para afastamento de seus respectivos cargos, né? Às vezes o prefeito precisa se licenciar para fazer um tratamento de saúde, enfim, se for uma prefeita, de repente uma licença gestante, exemplo, né? Então, a prefeita tem que se afastar e aí quem concede essa licença é a Câmara, né? Conceder licença ao prefeito e ao vice-prefeito para ausentar-se do município para mais de 15 dias, quando for uma viagem, tem que pedir autorização para a Câmara, né? Fixar, não autorização, mas essa concessão da licença, né? Não pode o prefeito sair e ficar 30 dias fora sem dar satisfação para a Câmara, né? Fixar o subsídio dos vereadores, do presidente da Câmara, ó, subsídio, tá vendo? Do vice-prefeito e dos secretários municipais, nos termos da Constituição e da Lei Orgânica, né? Tomar e julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito,
fiscalização das contas, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, das autarquias, das fundações de direito público, das empresas públicas e sociedades de economia mista, convocar, por iniciativa do plenário de suas comissões, quaisquer agentes administrativos e demais funcionários do município, sem plural, e dirigentes ou servidores das autarquias, fundações, empresas, sociedades de economia mista, para prestar pessoalmente informações sobre matéria determinada, sob pena de responsabilização. Então, pode a Câmara, dentro da legislação vigente, pode a Câmara chamar lá um secretário de saúde, de educação, de obras, para perguntar coisas, Sim, claro. Um dirigente da autarquia, do Instituto de Previdência, pode, Bom, requisitar, 13, ao prefeito e aos dirigentes das entidades da administração indireta informações relacionadas com sua área de atividade, movimentar livremente o seu orçamento entre categorias funcionais programáticas, deliberar sobre referendo e plebiscito. Às vezes a cidade pode fazer algum referendo ou plebiscito sobre determinada questão, deliberar sobre autorização ou aprovação de convênios, acordos ou contratos a serem celebrados pelo município com a administração federal, estadual ou de outro município, com entidades de direito público ou de direito privado e com particulares. 17, 16 e 17. Zelar pela preservação de sua competência legislativa e fiscalizadora em face da atribuição normativa de outro poder. 18. Processar e julgar os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito nos casos previstos em lei e apreciar veto. O que é o veto? O veto foi aprovado um projeto de lei, o prefeito foi lá e vetou alguns artigos, ou vetou o projeto inteiro. Então, a Câmara devolve para a Câmara avaliar. Nós vamos falar disso. Promulgar leis com sanção tácita do prefeito, O prefeito tem que sancionar ou ele pode vetar, Ou aqueles cujo veto tenha sido rejeitado pela Câmara. E a Câmara pode rejeitar o veto do prefeito. 21. Conceder títulos de cidadão ou qualquer outra honraria a pessoas que reconhecidamente hajam prestado serviços relevantes ao município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular na forma prevista em seu regimento interno. 22. Exercer com auxílio do Tribunal de Contas, auxílio, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 23. Deliberar sobre adiamento e suspensão de suas reuniões, E 24. Criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Guarda isso. Então, a SEI, Comissão Especial de Inquérito para investigar alguma coisa, fato determinado, tem que ter um caso, desvio na merenda escolar, é um fato determinado, Desvio de verbas na saúde, é um fato determinado ali naquele contrato, certo? E prazo certo, e aí tem que ter a assinatura de 1/3 dos membros da Câmara para criar uma SEI. Artigo 11. A Câmara Municipal compete ainda, artigo 25 da Lei Orgânica, manifestar-se sobre desmembramento, fusão e extinção do município, se foi uma hipótese muito rara de acontecer no Brasil, extinção do município, tem que ouvir a Câmara, solicitar a intervenção ou desmembramento de uma área que ficou independente, vai criar outro município, solicitar a intervenção do município nos casos previstos na Constituição Estadual, Título 2 da mesa, eleição da mesa. Após, artigo 12, imediatamente depois da posse, os vereadores vão se reunir-se-ão sob a presidência do mais votado dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, considerando-se automaticamente empossados eleitos. E a mesa é que dirige a Câmara, Ela que faz todas as coisas, questão do concurso, que banca que vai ser, define lá, tal, faz o processo licitatório, é tudo a mesa da Câmara, Considerar-se-á, parágrafo 1, eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos e, no caso de empate,
considerar-se-á eleito o mais idoso. Se empatar em número de votos, o mais idoso é eleito. 2. Não havendo número legal, o vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a mesa, né? Então, o vereador mais votado, né, na eleição, ele vai até que seja eleita a mesa. Parágrafo 3, na eleição da mesa, o presidente em exercício tem direito a voto. E nós vamos ver que muitas vezes o presidente da Câmara não vota, né? Mas no caso da eleição, sim. Artigo 13, a eleição da mesa ou preenchimento de qualquer vaga far-se-á mediante voto descoberto, observadas as seguintes exigências e formalidades. O que é o voto descoberto? O voto aberto, né? Mais fácil colocar assim, né? Mas o legislador às vezes gosta de... Bom, é você declarar o voto, né? A presença, a maioria absoluta dos vereadores, inciso 1. 2. A realização por ordem do presidente chamada regimental para verificar do quórum, se tem o número legal para que seja feita a eleição. E 3. Observar-se-á o quórum na maioria simples para o primeiro e segundo escrutínios. O que é escrutínio, professor? É a votação, tá? É a votação, nome chique para votação, escrutínio. 4. Registro junto à mesa individualmente ou por chapa de candidatos previamente escolhidos pelas bancadas do partido, desde que o façam até 24 horas antes do início da eleição da mesa. Então, 24 horas, né? Preparação das cédulas com indicação dos nomes do candidato e respectivos cargos, devidamente rubricadas pelo presidente em exercício, distribuição das células que deverão ser assinadas pelo votante, apuração mediante a leitura dos votos pelo presidente e realização de segundo escrutínio com os 2 vereadores mais votados para cada cargo que tenham igual número de votos, né? Então, é ali feito a eleição, né? Aqui ainda está a eleição de cédulas, né? Foi colocado aqui, certo? Então, aí respeitando essas formalidades aqui, né? Então, feita ainda com cédulas, tá? Então, muitos lugares já faz a declaração do voto aqui, né? Tá com cédula, então segue aí a orientação aqui do regimento, né? Com cédulas, tá? Aí, por quê? Não é só o presidente que é eleito, né? É o presidente eleito e também os componentes da mesa, tá? Vice-presidente, primeiro secretário, então é eleito todos esses candidatos, então por isso tem a votação. Persistir no empate, será declarado eleito para cada cargo o vereador mais idoso, né? Então, voltando aqui, né, só para entender, far-se-á a votação, né, em seguindo as formalidades, presença da maioria, realização para verificação do quórum da maioria simples, registro, né, do chapa, de candidato, tal, preparação das cédulas, né, distribuição das cédulas, votação e leitura lá da votação. Significa que eu posso revelar meu voto? Sim, né? Posso chegar lá e falar, né, justificar, vou votar em fulano de tal, Beltrano e tal. Mas pela cédula, né? Então o voto acaba, de certa forma, sendo secreto, né? Se eu não quiser me manifestar, certo? Então fica meio estranho lá, né? Mas, enfim. Bom, vamos lá. Artigo 14, né? A eleição para a renovação da mesa realizar-se-á no dia 15 de dezembro, aí a segunda, né? Renovação, considerando, porque a primeira é no dia 1º de janeiro, né? Considerando automaticamente empossados eleitos no dia 1º de janeiro, subsequente artigo 36. A mesa será composta de um presidente, um vice-presidente e 2 secretários. Então, tudo isso aí é eleito, né? O presidente, o vice-presidente, 2 secretários. Artigo 37 da Lei Orgânica. E aqui é artigo 36. Olha quanta coisa da Lei Orgânica a gente já está vendo. O mandato dos membros da mesa é de 1 ano, permitida a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura por uma única vez, tá? Então, os membros da mesa de 1 ano, né? Sendo permitida a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura, ou seja, naquele mesmo período de 2 anos ali, né, por uma única vez, no artigo 38 da Lei Orgânica, né, na mesma legislatura, desculpa, nos 4 anos, né, nos 4 anos aí da legislatura, por uma única vez, certo? Isso aqui é curioso, né, normalmente são 2 anos, aqui 1 ano.
tá? Então, é curioso, é diferente, é bom estar atento aí. Artigo 17, na Constituição da Mesa, assegurar-se-á tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Câmara, artigo 39 da Lei Orgânica. Artigo 18, quando qualquer membro da mesa poderá ser destituído pelo voto de 2/3 dos integrantes da Câmara. Então, para destituir alguém, tem que ter o voto de 2/3, é uma votação qualificada, né? 2/3, tá? Então, guarda isso. Quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, artigo 40 da Lei Orgânica. Parágrafo único. Destituído qualquer integrante da mesa, eleger-se-á-se outro vereador para completar o mandato, né? Então, pode destituir o presidente, o vice, o primeiro secretário ou o segundo secretário. Competência da mesa e seus membros, atribuições da mesa, né? A mesa é que dirige a Câmara. É o presidente, o vice-presidente, primeiro e segundo secretário. A mesa compete, dentre outras atribuições, artigo 41 da Lei Orgânica, promulgar a Lei Orgânica e suas emendas, né? Dispor mediante atos sobre medidas que digam respeito aos vereadores. 3. Iniciativa de projeto de resolução sobre a organização, o funcionamento e os serviços administrativos da Câmara e suas alterações. Então, quando o vereador vai apresentar um projeto para mexer ali na estrutura da Câmara, né, ele apresenta um projeto de resolução. E a polícia interna da Câmara, que a gente chama de segurança ali, né, da Câmara, chama de polícia interna. Licença dos vereadores para afastamento do cargo, às vezes o vereador vai fazer uma viagem, vai fazer um tratamento de saúde, né, ou mesmo uma licença gestante, como eu falei, e aí precisa se licenciar. Criação de comissões especiais de inquérito e de representação na forma prevista nesse regimento. 4. Iniciativa de projeto de lei sobre a criação, transformação e extinção de cargos, empregos ou funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observadas as disposições legais aplicáveis. 5. Assinar as atas da sessão da Câmara. 6. Elaborar e expedir mediante ato a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara. E 7. Iniciativa de projetos de lei sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais através da anulação parcial ou dotação da Câmara, né? Então, ali do orçamento da Câmara, existe toda uma regra para os gastos. Você pode ali abrir novos créditos para mais recursos ou anular, né, alguma coisa que não vai gastar ou não vai usar. Tá? Representar junto ao Executivo sobre necessidade de economia interna. 9. Nomear, promover, comissionar, designar, conceder gratificações, licenças, por indisponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e aplicar penas disciplinares aos servidores da Câmara Municipal nos termos da lei. Contratar servidor na forma da lei por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Declarar perda do mandato do vereador de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Câmara nos termos da legislação federal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, né? Tem que sempre garantir aí o contraditório e a ampla defesa, porque perda do mandato é algo grave, né? Então, e propor ação direta de inconstitucionalidade. Então, alguma lei do Executivo que foi enviada, ou mesmo dentro da Câmara, que não está de acordo com a Constituição, que está ferindo a Constituição. Então, a gente fala que é uma ação direta de inconstitucionalidade, é uma ADIM, né? Algo que não pode fazer, e o prefeito quis fazer, enfim. Então, é uma ADIM que a gente fala, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Propor projetos de decreto legislativo dispondo sobre a. Licença ao prefeito e ao vice-prefeito para afastamento do cargo. B. Autorização ao prefeito para, por necessidade de serviço, ausentar-se do município por mais de 15 dias, né? Uma viagem, por exemplo, que demore mais de 15 dias. Uma viagem internacional, né? Uma comissão de... 14. Adotar medidas adequadas para promover e valorizar o poder legislativo e resguardar o seu conceito perante a comunidade. 15. Adotar as providências cabíveis por solicitação do interessado para defesa judicial ou extrajudicial de vereador contra ameaça ou prática de ato atentatório
ato tentatório, ao livre exercício e às prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar, né? Se tiver cerceando ali a atuação do vereador. Designar mediante ato vereadores e servidores para missão de representação na Câmara Municipal, seja no governo federal, no governo estadual, né? Abrir, mediante portaria, inciso 17, sindicâncias e processos administrativos e aplicar medidas disciplinares. E 18, assinar autógrafos dos projetos de lei destinados à sanção e promulgação pelo chefe do Executivo. 19, solicitar a intervenção no município nos casos previstos na Constituição Estadual. E parágrafo único, a mesa da Câmara decide pelo voto da maioria de seus membros. Artigo 20, excetuado o presidente, os demais membros da mesa poderão fazer parte das comissões previstas nesse regimento. Então, vocês vão ver, tem várias comissões, comissão de educação, comissão de saúde, né? Comissão de justiça e redação, e o presidente não pode participar. Agora, o vice, o primeiro secretário e o segundo secretário, sim, podem participar. Seção 2, as atribuições do presidente, né? O presidente é o representante legal, então ele responde, inclusive, judicialmente, administrativamente, por todos os atos da Câmara, né? Legal da Câmara, nas suas relações externas, sendo de sua competência as funções administrativas e diretivas internas, além de outras expressas nesse regimento ou decorrentes da natureza de suas funções e prerrogativas, competindo-lhe privativamente, artigo 42 da Lei Orgânica. Quanto às sessões, presidi-las, suspendê-las ou prorrogá-las, observando e fazendo observar as normas vigentes e as determinações nesse regimento. B. Determinar ao secretário a leitura da ata e das comunicações dirigidas à Câmara. C. Determinar de ofício ou a requerimento, ou seja, né, por sua vontade, né, ou a requerimento de qualquer vereador em qualquer face dos trabalhos, a verificação da presença, do quórum, né? Declarar a hora destinada ao expediente, a ordem do dia, explicação pessoal e os prazos facultados aos oradores. Ele é o grande organizador ali, vamos dizer, né? Então, ele dá o tempo, né? O tempo de acordo com o regimento, né? Ele fala, ó, seu tempo terminou, né, vereador? Seu tempo se esgotou. Ele é o cara que organiza, é o chefe ali, comanda a Câmara. Anunciar na ordem do dia, submeter a discussão e votação da matéria dela constante, conceder ou negar a palavra aos vereadores, né? Então o presidente que concede ou nega, aí sempre, excelentíssimo presidente, solicita a palavra, né? Nos termos desse regimento, e não permitir divagações ou a partes estranhos ao assunto em discussão. G. Advertir o orador ou a parteante quanto ao tempo de que dispõe, não permitindo que seja ultrapassado o tempo regimental. E H. Interromper o orador que se desviar da questão em debate ou falar sem o respeito devido à Câmara ou qualquer de seus membros, advertindo em caso de insistência, cassando-lhe a palavra, podendo ainda suspender a sessão quando não atendido e as circunstâncias assim exigidas. Às vezes na Câmara o clima fica quente, né? Pega fogo ali, aí o presidente que tem o poder de suspender ali a sessão para acalmar os ânimos, às vezes isso aí acontece, já aconteceu comigo isso. Autorizar o vereador a falar sentado, porque o vereador tem que falar em pé. Mas, em casos, né, às vezes o vereador está cometido de não está bem, ou está com alguma situação ali física, né, e aí o presidente da Câmara autoriza o vereador a falar sentado. Chamar a atenção do orador quando se esgotar o tempo a que tem direito, submeter a discussão, a votação, a matéria isso destinada, bem como estabelecer o ponto da questão que será objeto da votação, né, os projetos de lei, decidir sobre impedimento de vereador para votar, o L, anunciar o resultado da votação e declarar a prejudicialidade dos projetos por esse alcançados, quando eles não alcançarem o quórum necessário para aprovação, decidir as questões de ordem e reclamação, né? Então, às vezes você está lá no embate, aí você faz uma questão de ordem, seu presidente, né? Ou uma reclamação de algo que, né, não está de acordo com o regimento, anunciar o término das sessões,
convocar as sessões da Câmara, presidir a sessão ou sessões da eleição da mesa do período seguinte e comunicar ao plenário a declaração da extinção do mandato do prefeito ou de vereador na primeira sessão subsequente à apuração do fato, fazendo constar de ata a declaração e convocando imediatamente o respectivo suplente no caso de extinção de mandato de vereador, tá? Então isso já aconteceu comigo também, né, de eu substituir um vereador que teve o seu mandato cassado, né? Então eu era suplente, fui lá assumir o cargo de vereador, tá? Então ocorre mesmo, às vezes o vereador perdeu o mandato, né? E aí o suplente assume. 2. Quanto às atividades legislativas, né? A. Proceder à distribuição de matérias em comissões permanentes ou especiais, deferir por requerimento do autor a retirada de proposição ainda não incluída na ordem do dia e despachar requerimentos, determinar o arquivamento ou desarquivamento de proposições nos termos regimentais, né? Proposições são os projetos, né? As requisições, enfim. Devolver ao autor a proposição que não esteja devidamente formalizada, porque a lei exige uma formalização, né? Que verse matéria alheia à competência da Câmara, ou que seja evidentemente inconstitucional ou antirregimental, né? Então o presidente devolve. F. Recusar o recebimento de substitutivos ou emendas que não sejam pertinentes à proposição inicial. O cara fazer uma emenda lá num projeto de lei que não tem nada a ver com aquilo. É uma coisa, né? Tem que ter uma lógica. Declarar prejudicada a proposição em face de rejeição ou aprovação de outra com o mesmo objetivo, salvo requerimento que consubstanciar a reiteração de pedidos não atendido ou resultante de modificação de situação de fatos anteriores. Eu sei que para quem não vivencia a Câmara isso é meio complicado, né? Meio não, é muito. Por quê? O que é isso, declarar prejudicada? É porque quando eu apresento um projeto de lei, certo? Aquele projeto foi vetado. Eu não posso ir lá na semana seguinte e apresentar o mesmo projeto, porque ele já foi rejeitado, aí eu dou uma mudada, uma disfarçada, e isso não pode, né? Então, se tem o mesmo objetivo, pode ser diferente, não vale, só no outro ano, tá? Se foi rejeitado esse ano, né? Fazer e publicar os atos da mesa da presidência, portaria, resoluções e decretos legislativos, bem como as leis por ele promulgadas. E votar nos seguintes casos. E é importante você guardar isso, porque pode a banca perguntar, né? O presidente vota em quais casos? Na eleição da mesa, quando a matéria exigir para sua votação voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, aquela votação qualificada, então, por exemplo, para caçar um vereador, 2/3, né? O presidente pode votar assim. No caso de empate, nas votações públicas e secretas, empatou, quem decide? O presidente da Câmara, né? Incluir na ordem do dia da primeira sessão subsequente, sempre que tenha sido esgotado o prazo previsto para sua apreciação, os projetos de lei de iniciativa do Executivo submetidos à urgência e os vetos por esse apostos, observando o seguinte: em ambos os casos ficarão sobrestadas as demais proposições até que se ultime a votação. Então, projeto de lei de urgência e de veto tem prioridade, tá? Então, só pode continuar, né, o ritmo de votação lá dos projetos normais quando se analisa os vetos ou projetos de urgência, cujo o prazo já está ali para vencer, né? A deliberação sobre projetos de lei submetidos à urgência tem prioridade sobre a apreciação de veto, tá? Então, guarda isso, né? Projeto de lei submetido de urgência tem prioridade sobre a apreciação de veto, tá bom? Então, quanto à competência geral, A. Substituir o prefeito ou sucedê-lo na falta deste e do vice. O presidente da Câmara, lembra que eu falei para vocês a história lá, né? Então, o presidente da Câmara pode suceder o prefeito, se o prefeito for cassado e o vice também, quem assume? O presidente da Câmara, complementando, se for o caso, seu mandato ou até que se realizem novas eleições nos termos da lei, né? Dependendo do prazo,
pode até ter uma nova eleição. Representar a Câmara em juízo ou fora dele, dar posse ao prefeito, ao vice-prefeito, aos vereadores que não forem possados no primeiro dia da legislatura e aos suplentes de vereadores. D. Declarar extinto o mandato do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores nos casos previstos em lei. Expedir decretos legislativos de cassação de mandatos de prefeitos e de vereadores. E declarar a vacância do cargo de prefeito nos termos da lei, quando o prefeito é cassado, né? E não permitir a publicação de pronunciamento ou expressões atentatórias ao decoro parlamentar, né? Tem que ter lá um respeito, né? Zelar pelo prestígio e decoro da Câmara, bem como pela dignidade e respeito às prerrogativas constitucionais de seus membros. Autorizar a realização de eventos culturais ou artísticos no edifício da Câmara, fixando-lhes datas, local e horário, cumprir e fazer o regimento interno e expedir decreto autorizando referendo ou convocatório plebiscito, tá? E quanto à mesa, né? Convocá-la e presidir suas sessões, tomar parte nas discussões e deliberações com direito a voto, distribuir a matéria que dependa de parecer e executar as decisões da mesa. Então, o presidente ali que distribui os projetos, né, para a Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, enfim, né? Certo? Então, aqui, ó, nossa primeira parte, né? Nós vamos gravar por partes, né? Para você ir assimilando aí a ideia de como funciona uma Câmara, o que é uma Câmara Municipal, tá? Então, a gente vai tirando as dúvidas de vocês em bloco, né? Vamos gravar em blocos para facilitar, senão também você perde o foco, tá bom? Grande abraço e até a próxima.